Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor estejam conosco. Sejam bem-vindos a mais um Dia a Dia com Deus, o nosso momento devocional, que nós possamos entender a porção que o Senhor preparou para nós nessa manhã. A mensagem que eu trago para compartilhar com os irmãos nessa manhã está no livro de Marcos, no capítulo 9, o versículo 23, que diz o seguinte: Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. Aqui, só para contextualizar, existia um homem que tinha um filho e esse rapaz ele estava endemoniado, ele estava possesso por um espírito mudo e esse espírito já havia tentado matar esse rapaz várias vezes, atirando ele no fogo, atirando na água e fazendo o que queria com ele. E o pai ele já havia sofrido muito em relação à situação do filho. E ele rogou aos discípulos de Jesus para curar o rapaz, só que os discípulos não puderam. Então, por ver que aquela situação do filho, né, e por já ter sofrido tanto, esse homem deixou com que sua fé fosse abalada. E ele não tinha mais nenhuma fé em Jesus. Então, ele foi encorajado a levar o seu filho até Jesus, para que Jesus pudesse curar o seu filho, e ele foi mesmo duvidando. E ao se deparar com Jesus, ele explica toda a situação do filho, né? Conta toda a história do filho. E ele diz a seguinte frase: Se podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Então percebam que havia um si na questão, né? E o que eu queria mostrar para os irmãos nessa manhã é como uma pequena palavra ela pode alterar totalmente o significado de uma frase, de uma ideia e até mesmo a forma como a gente entende uma situação, né? A verdade é que esse homem usou essa palavra se no lugar errado. Se tu podes alguma coisa, ele já tinha sofrido tanto com a situação do filho dele e ver aquela situação desde criança, aquele menino sofrendo com aquela possessão, que ele não acreditava mais que fosse possível. Então ele duvidou até do Senhor. Ele disse, se tu podes. E quando ele diz essa palavra se, em relação ao poder do Senhor, ele está falando, mas ao mesmo tempo ele está duvidando de que o Senhor pode. E Jesus, ouvindo aquilo, ele gentilmente recoloca esse si no lugar certo, né? Altera o significado dessa frase para fazer com que aquele homem entenda realmente o que aquilo quer dizer e que a sua fé ela fosse fortalecida novamente. Então, é como se Jesus estivesse dizendo para ele, não deveria ter esse si em relação ao meu poder, porque eu posso todas as coisas. Esse si, ele deve estar em relação à sua fé. Será que você acredita que eu posso? Nas minhas palavras, como se o Senhor estivesse falando com ele. Mas o Senhor disse, se podes, tudo é possível ao que crê. Se ele crê, sim, será possível que o seu filho seja curado. Mas apenas se ele crê. Então, quando aquele homem entendeu que não era sobre o poder de Jesus, mas sobre a sua fé, ele disse, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. E aí o Senhor ele proferiu aquelas palavras e o Espírito saiu daquele rapaz para nunca mais voltar. Então nós, como aquele homem, muitas vezes usamos esse si quando vamos conversar com o Senhor, né? Mas da mesma forma que aquele homem, a gente sempre se precipita e usa esse si no lugar errado. Se o Senhor puder me ajudar, se o Senhor puder me curar, se o Senhor puder me salvar, se Ele puder me perdoar, entendeu? Então, a gente sempre está empregando o si no lugar errado. Não é sobre se o Senhor pode, porque Ele pode todas as coisas, a palavra do Senhor diz. Mas é sobre se nós realmente cremos, se cremos confiantemente que o Senhor pode todas as coisas, que todas as coisas são possíveis para Ele, então todas as coisas também serão possíveis para nós, que cremos no poder do nome do Senhor. A fé, ela se sustenta sobre o poder do Senhor, é sobre a majestade dele. Nós devemos entender que todas as coisas são possíveis para Deus. E nós devemos declarar com convicção, sem duvidar, que todas as coisas são possíveis, que o melhor está por vir na nossa vida, porque a palavra de Deus ela diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Não existe limites para o poder do Senhor, Ele pode realmente todas as coisas. Vamos orar, irmãos. Senhor, obrigado por tamanho amor, Pai. Obrigada porque mesmo quando nós duvidamos de Ti, Senhor, usando as palavras mal colocadas, o Senhor age com gentileza, nos mostrando como nós realmente devemos entender, que não é sobre se o Senhor pode, porque o Senhor pode todas as coisas, mas é sobre se nós realmente cremos do poder do Teu nome, Pai. Obrigada, Senhor, por nos fazer entender isso nessa manhã. E nos ajuda, Pai, na nossa falta de fé. Amém e amém. Que possamos verdadeiramente crer que o Senhor pode todas as coisas e não duvidar do seu poder. Sempre tendo cuidado em como nós vamos falar com o Senhor e sobre o real significado de cada palavra que nós estamos proferindo. Porque até pequenas palavras, como um simples "se", têm um significado totalmente diferente quando usados da forma errada. Amém? Que Deus abençoe nossas vidas.